No ano de 1990, entrou em vigência no Brasil o Código de Defesa do Consumidor. Esta legislação regulamenta toda e qualquer relação de consumo e cada vez mais tem se consolidado como uma ferramenta efetiva de proteção aos consumidores e de garantia de direitos. Sobre esses 30 anos do CDC, o Sergipe Justiça ouviu o juiz de direito, membro da turma recursal do TJSE, Pablo Moreno. Inicialmente, agradecer a oportunidade de participar desse programa comemorativo ao Código de Defesa do Consumidor, esse importante instrumento de regulação da vida em sociedade que nós temos. De fato, a realidade da nossa sociedade de consumo faz a experiência de consumo integrar as expectativas, as aspirações, muitas vezes, de maior importância em boa parte da nossa vida em sociedade, que faz com que a regulação das relações de consumo assuma importância crucial para a sociedade moderna. A experiência de consumo ganhou importância tal no nosso cotidiano hoje que muitas vezes a busca da felicidade e as nossas realizações existenciais estão relacionadas ou conectadas com situações que configuram a relação de consumo. Então, o código possui uma importância vital para auxiliar, proteger a sociedade e promover a satisfação dessas expectativas que são nutridas pelos consumidores em suas experiências de consumo. Nosso código, contudo, ele é já bastante dinâmico, tanto que permanece moderno, com pouquíssimas alterações, apesar de sua já longeva vigência, já são 30 anos, ele permanece atual, moderno e eficaz para esse desiderato de proteção do consumidor. Sem dúvida que o quadro que nós vivemos de pandemia traz uma complexidade inédita para a regulação das relações de consumo, sobretudo das compras realizadas fora do estabelecimento. Via de regra, o Código prevê o direito de arrependimento ao consumidor no prazo de 7 dias para as compras realizadas fora dos estabelecimentos comerciais. De fato, essa realidade da pandemia, que traz agora também, digamos, encargos inéditos aos fornecedores, torna mais complexa essa relação, porque as normas são colocadas no Código de Defesa do Consumidor para a proteção de quem se reconhece mais frágil, mais vulnerável, que é o consumidor. Na pandemia, há uma elocação dessa fragilidade, já que muitos dos fornecedores estão em situação de fragilidade momentânea pelo impedimento de pleno funcionamento de seus negócios, de seus estabelecimentos. Em razão disso, temos alterações legislativas recentemente editadas que estabelecem regras provisórias para essas situações, inclusive afastando a possibilidade de arrependimento por parte do consumidor em determinadas situações, como a compra de bebidas, a compra de alimentos e de alguns medicamentos. Essas questões, a atuação do Poder Judiciário no enfrentamento dessas questões, ela nos é inédita até aqui. Não nos deparamos ainda com nenhum caso que discuta essa complexidade, mas, de fato, a complexidade surge e é ampliada pela situação de pandemia que nós vivemos. A vontade do legislador constituinte, do legislador ordinário na edição do Código era realmente de estabelecer essa estrutura administrativa através dos PROCONs, através das Curadorias de Defesa do Consumidor, dos Ministérios Públicos, das Defensorias Públicas, de algumas Procuradorias de Estados, as associações de defesa de consumidores, das diversas categorias deles, também têm atuado massivamente, sobretudo nas demandas coletivas, e o Judiciário tem sido eficaz, tem sido prestativo na resposta a essas demandas que lhes são dirigidas, e a avaliação que nós temos é que esse processo tem sido um processo virtuoso, um processo vitorioso, mas ainda não concluído. Nós ainda estamos transformando a nossa sociedade, há ainda espaço para avançarmos e para aprimorarmos a estrutura de proteção e defesa do consumidor, como determinou o artigo 5º, inciso 32 da Constituição da República, cláusula pétrea, direito
ou garantia individual fundamental que determina, né, como dever do Estado a proteção nos termos da lei do consumidor. Muitas vezes é uma imposição do mercado. O fornecedor só consegue o valor a ser mutuado a uma taxa inicial, uma taxa de captação também alta, conforme o risco da atividade que ele desenvolve. Os juros altos é sempre indesejado, porque com os juros altos a gente há uma retração da economia, da atividade econômica, geração de emprego, geração de riqueza, geração de tributos, né, termina funcionando como um freio, uma trava ao desenvolvimento econômico da nossa sociedade. Né? Mas a gente não vê assim como correta a generalização. Nós temos companhias, né, instituições que praticam juros razoáveis, juros módicos, sobretudo para a nossa realidade, né, e outras que praticam juros mais extorsivos. Prevalece que quando se distancia demais da taxa média para aquele tipo de negócio praticado no mercado, é possível reconhecer aqueles juros como abusivos e aí haver a intervenção do Poder Judiciário para controlar os juros cobrados, justamente para que não haja enriquecimento, né, abusivo, indevido, injusto do fornecedor ao custo do empobrecimento do consumidor, que muitas vezes é levado a contrair dívidas por imposições da vida, questão de doença, questão de desemprego, e às vezes é falta de habilidade para a administração do seu orçamento, seja qual for o motivo, não é razoável que se submeta a juros abusivos e, inclusive, a proteção do próprio interesse social na questão da circulação das riquezas e do impulsionamento da economia, atividade, né, o desiderato que deve ser buscado por todos os agentes das relações de consumo. É muito desejável que essa prática seja cada vez mais disseminada, porque através da negociação ou da resolução direta entre fornecedor e consumidor, é possível a satisfação mais pronta possível, mais rápida possível para o consumidor e a criação, o estabelecimento de uma cultura, né, de respeito às expectativas e aos direitos do consumidor. Eu só vejo vantagens, tanto para o fornecedor quanto para o consumidor, que, quando possível, esses instrumentos de autocomposição possam funcionar a contento para resolver os problemas vivenciados pelos consumidores da forma mais efetiva e pronta possível, né? Lembrando a todos que o Poder Judiciário estará de portas abertas para aqueles casos em que esses instrumentos de composição não funcionarem a contento ou, quando não for possível, a instalação dessa instância de solução de questões entre consumidores e fornecedores. É evidente que os instrumentos que permitem a manifestação do consumidor, que dão ao consumidor mais força, né, lhe dão voz para externar sua satisfação, sua insatisfação com as experiências de consumo, são instrumentos que tendem a reduzir o desnível de força que existe entre fornecedor e consumidor, tornando essa relação mais equilibrada, mais justa e assim mais eficaz. Entretanto, esses são instrumentos perigosos, porque existe a possibilidade de manipulação desses resultados, ou de atuação de supostos consumidores que valorizam determinado serviço, determinada marca, determinado produto de forma artificial, ou que realizam o contrário, né, desvalorizando serviços ou produtos que são prestados a contentos para desinformar a massa consumidora ou para construir uma falsa imagem de excelência em favor de um fornecedor ou em desfavor de um fornecedor concorrente. Eu acho que é um legado extremamente positivo, né, que o Código de Defesa do Consumidor trouxe e traz ainda para a nossa sociedade. A defesa do consumidor hoje é uma realidade do cotidiano forense. Grande percentual das ações que chegam aos tribunais hoje em dia tratam de violações aos direitos dos consumidores. Então, quando a gente cria, solidifica essa cultura de respeito ao direito do consumidor, de busca da tutela que assegura esse respeito ao direito do consumidor, a gente não protege apenas o consumidor violado pelas práticas contrárias ao código, mas também o bom fornecedor
que se vê prejudicado pelo fornecedor e busca subterfúgios, atalhos decorrentes da violação da lei para ampliar seus lucros ou obter vantagem na concorrência, né, comercial com os demais fornecedores. Espero que todos nós possamos, né, conhecer cada vez mais os nossos direitos enquanto consumidores e possamos usufruir cada vez mais de um Código de Defesa do Consumidor cada vez mais eficiente, cada vez mais efetivo. Depois do intervalo, as experiências de magistrados e servidores no quadro têm sido assim. A gente volta já.